A expulsão do Gregory foi apenas para ressaltar que, na verdade, o grande protagonista da temporada do Botafogo não estava dentro das quatro linhas, mas sim na beirada delas, no canto do gramado. Arthur Jorge é o nome do 2024 do Glorioso por diversas escolhas e principalmente por insistir na sua ideia até o fim. Eu lembro que lá no início, ainda do processo no Glorioso, onde eu dizia: o plano de jogo do Arthur Jorge é muito claro, ele vai marcar um gol por jogo. A missão do adversário é se virar com isso, é você saber lidar com isso. Entender que você tem a opção de estacionar um ônibus para que o jogo não comece 1-0 para o Botafogo. Ou você tem a opção de elaborar um plano para buscar outros 2 gols no jogo para sair vitorioso. No Braga já era assim em Portugal, e no Glorioso ele conseguiu implementar essa ideia durante todo o ano. Foram apenas 8 derrotas na temporada, todas elas com justificativas plausíveis. As 2 primeiras nos seus 2 primeiros jogos, onde a ideia de jogo não estava nem estabelecida ainda, mas logo na segunda partida ele já guardou 2 bolas na rede, porém sofreu 3 gols. Na terceira derrota, um gol sofrido para o Bahia no final, quando se lançou para o ataque para buscar a vitória. A defesa entregou o campo aberto e ali ele sofreu uma terceira derrota. Uma lição essencial para que isso nunca mais se repetisse na temporada. A quarta, uma das piores atuações do time sob o seu comando em Criciúma e sem 6 jogadores do seu time considerado ideal desse campeão da Libertadores atual. O massacre sofrido diante do Cruzeiro no Newton Santos foi a derrota mais justa, onde o time produziu, parou em Cássio e onde muita gente achou que o Botafogo desandaria depois daquilo. Porque 2 jogos após já veio a eliminação para o Bahia com a expulsão polêmica do Gregory na Copa do Brasil e a derrota para o Juventude com o time reserva, que quase virou um empate no final. Desde lá, o único revés foi com um time misto no Uruguai diante do Peñarol, já classificado para a final da Libertadores. Daria muito bem para escrever um livro chamado As 8 Derrotas para o Sucesso, porque nesse meio tempo foram raros os momentos que a ideia de jogo de Arthur se desvirtuou. No único momento do ano em que ele sentiu que as coisas não estavam fluindo, não foi quando o time mais teve derrotas em um espaço curto de tempo. Foi justamente quando a bola não entrou, porque o português sabia que o segredo do sucesso no seu trabalho está no seu jogo e não nos resultados que o levaram até lá. O mental do seu time, que tanto falaram, está condicionado ao entendimento da ideia do jogo. E foi isso que o Arthur ensinou na reta final do Brasileiro e nessa final de Libertadores. Os últimos 3 jogos do Brasileirão eram 3 empates e apenas 1 gol marcado contra o Vitória. Ele sentou na coletiva de imprensa, assumiu a responsabilidade e diante do Palmeiras o time voltou a vencer, marcando gols, a sua principal característica. No final da Libertadores, Gregory foi expulso com 40 segundos e ele não mexeu no time, apenas reorganizou as peças puxando Marlon Freitas para fazer uma contenção numa primeira linha quando o Glorioso não tinha a bola, mas sem jamais perder as características do time sendo ofensivo, porque na hora do gol o próprio Marlon Freitas estava lá para finalizar a bola que sobraria no pé do Luiz Henrique, justamente porque o gol é o protagonista do esquema de Arthur Jorge. Foi assim durante a temporada inteira, o gol sendo protagonista do esquema e o português sendo protagonista do Botafogo em 2024.